Em primeiro lugar, quero saudar toda a igreja no Senhor Jesus e todos os amigos da Palavra de Deus que se encontra neste momento, que ouve também essa mensagem, essa reflexão, que o nosso Deus fale melhor em cada coração, que o Espírito de Deus esteja sempre conosco, para que nós entendamos a Palavra do Senhor, onde nós estamos vivendo nos últimos dias, onde não temos mais aqui na terra o amor, a verdade e o conhecimento de Deus. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e o versículo 1, quero ler para os amados irmãos e amigos, que diz assim, no capítulo 4 e o versículo 1, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Meus queridos amados irmãos, essas três coisas que o Senhor falou para o profeta Oséias, o que está acontecendo em nossos dias de hoje e que nós pretendemos entender? A primeira coisa, o que falta neste mundo é o amor. E este amor está difícil ser encontrado na terra nesses últimos dias em que nós vivemos. Porque o amor é a coisa que nós podemos entender do amor ágape. Este amor ágape é o amor perfeito de Deus. Há vários tipos de amor na terra em que nós e muitos homens, quando fala no homem, a mulher está incluída no meio. Entende que o amor é aquele amor que você vê nos seus olhos naquele momento e acabou. Mas o amor perfeito que fala a palavra de Deus, como está falando aqui em Oséias, é um amor ágape, que todos os homens podem ter esse amor e guardar dentro de si. Porque a primeira coisa, o amor, ele é considerado a maior de todos os dons. O amor é considerado o maior de todos os dons. Lá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, quando percebemos em nossos dias filhos matando os pais, pai matando os filhos, e pessoa tirando a vida de outro por causa de coisas tão pequenas e banais. Toma-se algo bem perceptível, que a falta de amor é algo muito comum e grave neste mundo. A falta de amor. Nós vemos que a violência está crescendo, a violência cada vez mais se multiplica sobre a terra. Os filhos não entendem os seus pais, os pais não estão entendendo mais os seus filhos, porque tudo está mudado. A palavra do Senhor nos diz que no final de todas essas coisas, haverá tanta incredulidade, tanta coisa terrível diante dos homens na terra, que vai chegar nesses últimos dias que nós estamos vivendo, essa falta de amor entre famílias. Não é fácil que nós vimos um vídeo que aconteceu, um cidadão policial matando sua esposa,
sua esposa, seus 2 filhos, sua mãe, seu irmão, depois se matar. Aí muitos dizem assim, por que isso está acontecendo? Mas eu quero dizer e alertar para todos meus amados irmãos e amigos que me ouvem, que este é um momento que Jesus falou que nos últimos dias haverá essas coisas. E esses últimos dias em que nós vivemos é o que nós estamos vendo, se cumprindo as Escrituras. Lá em Jó, no capítulo 5, versículo 42, diz assim, o próprio Jesus anunciou a grande falta de amor nos seus dias, no tempo que Jesus estava. Já não tinha mais aquele amor. Há quase 2000 anos que Jesus foi para a glória. Nós esperamos seu arrebatamento. E hoje está mais pior. Porque Jesus mesmo falou que hará vigor para Sodoma e Gomorra naqueles tempos do que o tempo de hoje. Assim como foi no dia de Noé, há 4000 anos atrás, assim será também hoje a volta do Filho do Homem. Muitas coisas acontecendo nos casamentos, falta de amor e terrível. Lá em Jó, no capítulo 13, versículo 35, diz, Jesus ainda disse aos que o seguiam, nem todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vós, veja só, se vós amade uns aos outros. Porque se nos discípulos não tiver amor, como o mundo ou própria igreja entenderia? E nem isso no meio de nós, às vezes falta o amor. Homens querendo buscar glória, títulos, para dizer eu sou aquilo outro, mas não existe amor dentro de si. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 10, Paulo escreveu, o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E João lembrou, Deus é amor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Então, o amor, meus queridos, muitos não entendem, às vezes não querem entender. Porque o amor não é um amor como o amor hétero, o amor físico, que é um amor que existe muito aqui na Terra. Um amor da carnalidade, do sexo. Não. Isso é uma necessidade que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou a mulher também para que a semelhança do homem, para o casamento. Isso é amor. O amor que Jesus quer falar é um amor ágape, um amor perfeito. Aquele amor que não mata. Porque se tem o amor ágape, ele cuida mesmo no sofrimento. Ele rega aquele amor. Mas se não tem este amor, que o amor que tem o gostar e tem o amar. O gostar de uma coisa, você arranca. Mas o amor rega. O amor produz. O amor é na dor e no sofrimento. Essas são as primeiras coisas que Oséias queria falar sobre aquele tempo que já existia na terra, a falta de amor
a falta de chegar perto do seu próximo e sentir amor pelas suas misérias, pelo seu momento que está, por cativar aquela pessoa. Então Oséia, ele estava querendo falar sobre o seu povo, porque o próprio Deus diz que na própria nação dele não estava existindo mais amor. É como hoje, na igreja, que nós não vemos mais debaixo da lei, sim, debaixo da graça. Mas a segunda coisa que eu quero falar também é sobre a verdade. Porque a mentira cada vez mais está assolando até dentro das nossas igrejas, dentro dos templos. Homens sem amor e sem verdade. A verdade implica a transparência, exatidão em relação aos fatos das coisas que nós vemos. Em lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Paulo afirma que nada podemos contra a verdade, nada, senão pela verdade. Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. Glória a Deus. O que é a verdade? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que a verdade é pura. Eu sei que às vezes tem momento quando você fala a verdade e sofre, mas a verdade vence, porque a verdade é Jesus. Ele é a verdade. No livro do Provérbio 23, do capítulo 23, versículo 23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não vendas. Compre a verdade e não vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Porque a verdade com a sabedoria, a disciplina e a prudência andam junto. Vivendo na prudência, na disciplina e na sabedoria, no conhecimento de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem conhecimento, peça a Deus. Porque quando pede a Deus, a sabedoria vem para o homem, para que entenda onde está o amor, onde está a verdade. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Moisés escreveu: Deus é verdade, e não há nele injustiça. Lá em Jó capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma que ele é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 17, vimos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Lá também em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade, naquela oração que ele fez no capítulo 17, lá de João. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo lembra que a igreja de Deus é viva e a coluna é a coluna firmeza da verdade. A igreja é viva. A igreja não é morta. Quando aquele homem chegou para perto de Jesus e disse: Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai, depois eu te sigo. Foi o que Jesus falou. Jesus falou uma verdade que muitas não compreenderam naquele momento. Ele disse: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mas tu vem e me segue. Porque nós não somos mortos. Nós temos uma vida, fomos nascidos de novo nas águas e no Espírito.
para que este amor e esta verdade esteja com a gente todos os dias. Não ser frágil na hora em que vem as guerras, lutas, que quando chega perto da pessoa, a gente fica sem saber o que deve fazer. Às vezes solta algo que não é do agrado de Deus, pensa que vai ser válido, porque a Bíblia diz que tudo que é oculto um dia é descoberto e vai aparecer. Glória a Deus. Então, a verdade é uma coluna e firmeza. Coluna e firmeza. Você vê a pessoa com títulos, às vezes chega perto, mente, falando coisas que não é agrado de Deus, sabendo que ele está sendo enganado. Não como somente na igreja, como também meus amigos que não conhecem, e às vezes faz isso porque não conhece. Mas aqueles que já abriram os seus olhos, já conhecem a verdade, e continua ainda fazendo as coisas que não deve fazer, isso desagrada a Deus. E Deus não aprova. E a terceira coisa que eu quero falar é sobre o conhecimento também de Deus. Quando Oséias, ele falava também isso. O conhecimento de Deus sobre as pessoas, que muita gente conhece que existe Deus, sabe que existe o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus o Salvador, mas não tem o conhecimento. Vive, às vezes, dentro da igreja, vai para a igreja, e só vive naquilo que ouve e não deixa descer para o coração, sai no ouvido para o outro. Mas não é isso, você tem que saber conhecer a verdade. Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Porque Jesus é a verdade. E é o conhecimento. Então, lá em Mateus, no livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente às vezes erra, irmão, sabendo que está errando e conhecendo a palavra de Deus. Isso é um mal muito pesado. Glória a Deus. Quando percebemos a extensiva busca pelo conhecimento, como existe muito busca, trabalha, sufoca, estuda, faz de tudo para ser algo, para ter um conhecimento aqui na Terra, como? Primeiro, científico, conhecimento científico, tecnológico, filosóficos, né? Conhecimento filosófico e cibernéticos. É um conhecimento bom para que todos os homens tenham, para ter o conhecimento. Mas às vezes procura conhecer essas coisas, às vezes não procura conhecer a verdade e o amor que Deus tem. Porque o conhecimento mais bom e salvadora de todos os homens é o conhecimento de Deus. Conhecer quem é Ele, como Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Um Deus que fez os céus e a terra, o homem sua imagem e semelhança. Nada foi, o que foi feito não foi feito por ele, mas tudo que foi feito por Deus. Deus criou o bem e o mal? Sim. Mas por que ele criou o bem e o mal? Para que o homem adore a Deus com a sua própria vontade. Deus criou o livre-arbítrio do homem para isso, porque Deus não quer que o homem seja escravo dele, mas que ele seja livre em adoração ao Senhor, em conhecimento, na verdade e no amor. Glória a Deus. Quando tantos outros tipos de conhecimentos, menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus. Existe
E os homens faltam de ter esse conhecimento das coisas de Deus. Chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento às pessoas. É o verdadeiro conhecimento. Existe os conhecimentos, quem procura, quem estuda. É bom estudar, ser uma pessoa, não ser uma pessoa leiga, conhecendo as coisas, vivendo aqui no mundo, conhecendo como deve viver, como fala a palavra do Senhor, não é? No conhecimento científico, né? Teológico, filosófico e cibernético. Isso é bom para que o homem conheça. Mas o verdadeiro conhecimento é a gente conhecer a verdade, que é Jesus, o próprio Deus, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. Glória a Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, também diz assim, o Senhor fala por meio do profeta Oséias, dizendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Às vezes acontecem muitas coisas dentro das igrejas. Às vezes o homem está sofrendo, às vezes vai até para um leito da dor, às vezes um desemprego, problema financeiro dentro da sua casa, com a família, porque às vezes falta conhecimento de Deus, de viver uma vida tranquila entendeu? Viver uma vida diante do Senhor, uma vida pacata, de obediência, de santidade. O que é ser santo? Santo é ser uma pessoa separada do Senhor, separada do mundo. Uma vida viver para sempre com Deus, porque o Senhor é santo, santo e santo. Então Ele quer que todo homem também seja santo, como Ele é santo. Glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 28, quando Paulo afirma, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, olha só, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Glória a Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo ainda diz que devemos transbordar do pleno conhecimento da verdade de Deus e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmão, essas são as três coisas que Oséias, quando ele escreveu no capítulo 4, versículo 1, que falta o amor, a verdade e o conhecimento do homem aqui na terra. Essas três coisas é importante para que nós o tema, porque o amor é tudo. Quando você tem amor, você perdoa. Quando você tem amor, você conhece. Você tem um conhecimento de Deus, você tem a verdade na vida, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. E Jesus é a palavra. Ele é a verdade. Glória a Deus. Então a gente tem que viver uma vida aqui na terra separada de todas as coisas. Não, às vezes, fazer propaganda do mundo, como eu vejo muita gente ainda fazendo propaganda do mundo em si mesmo. E não está como um acordo, como diz Salmo 103, o versículo 3, 2, o versículo 1 ao versículo 3, que diz, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. O que é que você está fazendo agora, olhando para você mesmo, olhando assim no espelho, dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor pelos meus cabelos, pelas minhas vestes, pela minha fisionomia, por tudo que há em mim, bendiz o nome do Senhor. Será que isto
Está faltando na vida de muitos. É verdade. Que às vezes ainda não se conheceu o que é a pessoa importante aqui na terra. Mesmo que o mundo não conheça, que o mundo não saiba. Porque o mundo ele não conhece a Deus, então ele aborrece a gente. Porque nós cremos na verdade, no amor e no conhecimento de Deus. E o mundo não conhece. Então, cada vez mais que a gente fala do amor de Deus, as trevas que há naqueles que não conhecem Deus, ele está cego, ele não entende, porque o inimigo, o Deus desse século, ele cega a mente do homem para que o homem não entenda. Mas nós somos a luz do mundo, Jesus disse, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Glória a Deus. Se num almoço falta o sal, está faltando algo, o gosto da comida. Então nós somos as coisas importantes, nós somos sal. Jesus falou, sois o sal da terra. Nós somos as pessoas mais importantes aqui na terra. Eu sei que muitos não conhecem, muito aborrece a gente, mas a gente tem que glorificar, porque nós somos o quê? Filho de Deus. Está escrito em João capítulo 1, versículo 9, mas todo aquele que o receber terá o poder de ser chamado e feito filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, são criatura. Para ser filho tem que nascer de novo, como diz João capítulo 3, quando o Senhor falou para Nicodemo que ele devia nascer de novo. Nicodemo também era um homem religioso, mas faltava algo na vida dele. Então, nós devemos conhecer que nós somos filhos de Deus registrados no céu. Glória a Deus. E fomos comprados por um bom preço. E esse preço foi o preço de sangue inocente na cruz do Calvário. Jesus, ele fez maldito por mim e por você. Nós devemos amar ele em tudo, dar graça a ele em tudo. As lutas vêm, a luta vem pesada para nos destruir. Cada coisa, às vezes a gente olha assim, meu Deus, eu não suporto mais, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido e inexprimível diante de nós. E nós vamos vencer. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Essa foi uma reflexão que eu quis, Deus mandou que eu fizesse. E eu estou aqui fazendo essa reflexão para que todo aquele que ouvir esse vídeo, olhe para você mesmo, veja quem você é. Mesmo que você já esteja na igreja, ainda está longe do Senhor. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, mas estão longe ainda do Senhor. Precisa se levantar, precisa reconhecer que está errado em todas as coisas, no aspecto que estão vivendo. Glória a Deus. E Jesus está pronto. Ele está batendo na porta de muitos para entrar, porque tem muitos que estão deixando Jesus do lado de fora. Está escrito lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 20. E o versículo 22 diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito Santo, que é Deus que está falando para você. Deus abençoe e que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.